sagrado, pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Na experiência de Davi, o contexto fala das dificuldades dele com os inimigos. Mas essa palavra de Deus, não somente ao rei Davi, homem segundo o coração de Deus, mas em todas as gerações, ela estará sempre indo de encontro aos necessitados, indo de encontro aos esquecidos e também levando aos necessitados e esquecidos a esperança. E quanto mais num estado de aflição, o texto fala dos aflitos, não haverá frustração para sempre, ou seja, perpetuamente, continuamente, sem cessar, dessa graça maravilhosa de assistência, de socorro, de auxílio, de presença desse Deus maravilhoso aos necessitados, aos esquecidos e aos que estão sem esperança. Sempre haverá alguém sofrendo a dor de ser esquecido. Nesse sentido, muitos que não são esquecidos por Deus, por sinal, toda criatura, todo ser humano, ninguém nunca será esquecido por Deus, ou nenhuma pessoa será esquecida por Deus. Espiritualmente, aqueles que ainda vivem sem fé, sem essa perspectiva divina em sua vida, sem a experiência de ter a palavra de Deus, uma vida de oração, uma vida de comunhão e recebendo os conselhos divinos. Aqueles que ainda não podem ter a comunhão de poder chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, se sentem esquecidos, espiritualmente, comprovadamente desprezados, necessitados. Mas não existe exceção. Crianças são necessitadas, jovens, adultos, idosos, todas as pessoas em todas as faixas etárias. A experiência de um insucesso, de uma falha, de um fracasso, de um projeto que não deu certo, pela falta de assistência, surge a necessidade, uma enfermidade, uma crise financeira, uma crise emocional, uma necessidade de socorro. Muitos carecem de amizade, são necessitados de amigos. Muitos estão na condição de necessitados devido às experiências amargas no transcorrer da vida. E aí vem a palavra do Senhor, a palavra de Deus, dizendo que a esses necessitados, a essas pessoas que se sentem esquecidas, não faltará esperança. Nunca, jamais Deus permitirá que esta frustração seja contínua, permanente, constante na vida dessas pessoas.
a esperança não será frustrada para sempre. Haverá um momento de basta da parte de Deus. Término desse processo. Deus nunca se esqueceu de ninguém. Deus nunca irá se esquecer. Deus nunca irá desapontar qualquer criatura que seja, qualquer pessoa que seja. Ainda que, como eu disse no início, a pessoa humana se sinta desamparada, esquecida. E humanamente isso, de forma triste, pode acontecer. Em relação ao âmbito humano, nas relações humanas, familiares, sociais, e acontecem, mas da parte de Deus não. Deus sempre estará se lembrando, Deus não se esquece. A palavra de Deus diz que quando o povo de Israel estava escravo no Egito, Deus se lembrou do povo, Deus se lembrou da promessa. Deus trouxe mais uma vez esperança ao coração do povo, até que chegasse o momento daquele grande livramento, da saída da escravidão. E o povo, por certo, também chegou a pensar que estava tomado pelo esquecimento. Mas Deus não se esquece. Deus não menospreza ninguém. Haverá sempre a graça sendo oferecida, o consolo, o conforto divino, na parte daqueles que se sentem necessitados e esquecidos, precisam estar esperando e sempre confiando que a esperança do Senhor será aplicada, ela será eficaz, ela virá no momento oportuno, seja na condição que for, na necessidade que for, qualquer coisa que for. Já falei do contexto do rei Davi aqui em relação aos inimigos, mas a palavra de Deus é abrangente em termos de eficácia, seja qual for as necessidades, por mais amargas, terríveis, elas irão terminar. Os necessitados nunca serão esquecidos. Jesus Cristo veio, confirmou esse propósito divino, operou essa graça e deixou um convite permanente também de: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, necessitados, e eu vos aliviarei. Ele hoje continua operando essa graça maravilhosa. E não, nunca na perspectiva humana falha, quando as promessas, uma palavra, ou mesmo um voto, uma afirmativa, algo que alguém acalentou no coração, mas que deixou de ser cumprido, deixou de ser exercido, e a pessoa se sente, nesse sentido, por demais necessitada, com uma dor muito forte no íntimo, na alma. Isso gera medo, isso gera anseio, gera aflição. Mas da parte do Senhor, o socorro virá sempre de forma maravilhosa. E no momento presente, sejam eles quais forem, Deus estará movendo as águas, Deus estará usando dos seus atributos, da sua fidelidade, da sua graça, para mudar totalmente esse quadro de necessidade. E ainda que, por mais que doa, o sentimento de esquecimento, Deus estará acalentando esse coração, falando a essa mente, usando os meios divinos, maravilhosos, usando da sua graça maravilhosa através da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Toda a Escritura confirma essa bênção, essa graça maravilhosa do Senhor para cada necessitado, para cada um que se sente esquecido. Haverá esperança.
sempre houve esperança. Nesse exato momento, muitos estão recebendo o renovar dessa graça esperançosa do Senhor. Muitos que passaram por situações difíceis, complicadas, agora estão recebendo essa graça maravilhosa do Senhor em todo o mundo. Isaías, no capítulo 49, no versículo 23, assim diz o Senhor: saberás que eu sou o Senhor, e que os que esperam em mim não serão envergonhados, não serão decepcionados, não serão desassistidos, não serão esquecidos jamais. Portanto, essa mensagem que vem da parte de Deus ao coração do povo de Deus, à igreja do povo de Deus, ela também precisa ser externada, partilhada, porque nós temos pessoas do nosso convívio que estão necessitadas, pessoas que estão com um sentimento de esquecimento, de serem esquecidas, e agora num momento tão difícil, também sem esperança, e agora tomadas por um espírito de aflição, de falta de expectativa, e a palavra de Deus vem tirar isso. A palavra de Deus, o próprio Deus vem dizer que ao necessitado Ele virá, Ele agirá, Ele confirmará essa graça, Ele estará dando provas do seu amor incomensurável. São muitas e incontáveis as bênçãos de Deus registrada na Bíblia Sagrada quanto ao que Ele opera. Ele não se esquece, Ele nunca se esqueceu, Ele nunca se esquecerá. Em Hebreus diz que ainda se o pai e a mãe fizerem isso, Ele, o Senhor, jamais irá se esquecer, irá desamparar. Ele ouve a petição. Não depende de religião, não depende de líder espiritual, depende de um coração humilde, quebrantado, sincero, em pedir ao Pai. Essa prova está no Salmo 69, 33, porque o Senhor responde aos necessitados. Deus dá respostas, além de enviar os recursos, os meios, os auxílios. O Senhor responde aos necessitados. A Bíblia diz que o Senhor livra também essas pessoas necessitadas. Salmo 35, 10. O Senhor livra o necessitado, livra todos os necessitados. O Senhor dá proteção. Salmo 12, 5. Por causa do gemido do necessitado. Eu, o Senhor, me levantarei agora e o porei a salvo. O Senhor exalta os necessitados. Salmo 107, 41. Levanta o necessitado para um alto retiro e lhe faz prosperar. O Senhor levanta o necessitado. O Senhor provê, o Senhor supre. Salmo 68, 10. Em tua bondade fizeste provisão ao necessitado. O Senhor sempre atende renovadas orações. Salmo 102, 17. Atendeu o Senhor a oração ao necessitado. Esse Deus que não se esquece, Ele é refúgio, bem presente na tribulação. Também o Salmo 14, 6, o Senhor é o seu refúgio, é o refúgio do necessitado. Deus nunca deixará de exercer fielmente as suas promessas, a certeza de que, havendo necessidade, havendo esquecimento, Ele renovará a esperança, Ele trará de novo à luz, à existência desse coração, dessa vida, essa experiência grandiosa. Não importa o momento, seja de manhã, seja de tarde, à noite, de madrugada, lá estará o Senhor,
ouvindo e atendendo e renovando esta esperança aos aflitos, porque não haverá frustração contínua perpetuamente. Haverá da parte de Deus uma boa notícia, uma boa nova, uma perspectiva feliz, abençoadora. Nenhum sofrimento virá de forma contínua, incessante. Ele dará essa bênção de forma graciosa e renovada a cada criatura, a cada pessoa que se sinta necessitada, esquecida. Da parte dele virá a esperança. O salmista também diz: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tenha certeza, meu amado, tenha certeza, minha amada, que o Senhor está olhando para a sua necessidade, seja na área que for, seja no sentido que for, na situação que for, não importa. Não se sinta esquecido. Ainda que humanamente isso possa estar acontecendo, ou já ter acontecido, ou ainda estar acontecendo. Por Deus você não será esquecido. Por Deus você não será esquecida. E a essa esperança, fique sempre na expectativa de Deus. Não perca esse alvo maravilhoso espiritual de que dele virá o cumprimento cabal desta esperança maravilhosa. Fiquem em paz, fiquem na calma do Senhor, no sossego do Senhor, porque ninguém estará esquecido e ninguém ficará numa condição de necessitados para sempre. Haverá esperança do Senhor. Em nome de Jesus. Que seja assim em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe o seu coração. Amém.